Olá, minhas amigas e meus amigos que acompanham a pauta ambiental no podcast do blog do Frederico e também no blog do Frederico TV. Agora são 19 horas e 15 minutos do dia 17 de fevereiro. Eu venho aqui fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada. Vai ser um podcast um pouco mais demorado, que é sobre o anúncio da Prefeitura acerca do Plano Municipal de Educação Ambiental. Projeto que foi aprovado na semana passada na Câmara dos Vereadores, em primeira e segunda votação, em redação final, e que agora a comunicação oficial do governo abre uma consulta, onde disponibiliza um link para um formulário, no qual eles desejam obter da sociedade qual é a percepção que as cidadãs e cidadãos de Bom Jesus de Itabapoana têm sobre educação ambiental, sobre o meio ambiente, para assim elaborar o conteúdo didático que será aplicado principalmente nas escolas do município. Ótimo, né? Até agora tudo muito bem. Mas educação ambiental é um tema assim extremamente abrangente que, na situação em que estamos hoje no Brasil, por exemplo, onde a consciência ambiental das populações é quase que zero, muito por falta de atitudes e iniciativas de gestores e gestões públicas. Omissões, desvios, transgressões, e que faz hoje a necessidade de se aplicar a educação ambiental muito além das escolas, em toda a sociedade permanentemente, em todos os setores. Instituições, tem que ser um grande pacto social, mudar a postura do cidadão dentro do seu ambiente, onde ele vive. Então, para sermos assim bem claros, vamos dividir em dois blocos esse tema, essa temática de educação ambiental. A primeira delas diz respeito à parte comportamental do ser humano, no seu consumo, na forma que ele consome, se é um consumo consciente ou não, seja ele consumo de bens duráveis ou não, consumo de alimentos, e na forma de descarte dos resíduos sólidos que resultam dessa cultura de consumo insana que vivemos. Recentemente foi veiculado, parece no Fantástico, uma matéria sobre um local desertificado ou um deserto, não sei onde, não sei se é no Chile, que virou um grande depósito de roupas descartadas. Porque não existe, como diz muita gente, o jogar fora. Ele vai ser descartado em algum lugar. Não existe o fora. O planeta é um local em comum de todos. É a casa comum, como diz Dom Francisco Roberto. Nesse primeiro aspecto, cabe toda a sociedade formular ideias de consumo consciente. Por que compramos e descartamos tantas roupas assim, principalmente? Por que guardamos tantas coisas em casa para depois jogar fora? Não faz um giro do ciclo de uso de determinados itens duráveis que poderia durar muito mais. É uma coisa que está um pouco fora do âmbito municipal exercer o papel de influenciador, porque a gente tem aí o capitalismo de consumo desenfreado que vai contrariar tudo isso com as propagandas de compre. As pessoas não vão parar nunca para pensar na hipótese de passar 2, 3 anos sem comprar uma peça de camisa. Viver do compartilhamento, dos brechós, ninguém pensa nisso quase. A não ser aqueles que vivem em dificuldade financeira. Essa parte não cabe ao município. Já na parte do descarte do resíduo sólido, no caso do lixo que produzimos, aí o município tem que entrar. Aí o município de Bom Jesus de Itabapoana fica impossibilitado de exercer qualquer atividade de educação ambiental, como faz agora. Mantém aquele caminhão da coleta seletivo na praça central do município, faz um consórcio de atividades com um organismo da paróquia da matriz do Senhor Bom Jesus, no caso
a pastoral integral da ecologia e faz aquele jogo de cena. O caminhão fica 20 dias, 15 dias ali para recolher 20, 30 quilos de lixo, sendo que Bom Jesus produz de 20 a 30 toneladas de lixo por dia. É impossível exercer educação ambiental sobre descarte de lixo, separação de lixo reciclável, de lixo úmido, com um governo que sustenta um contrato criminoso como esse terceirizado da coleta de lixo. Tão criminoso que mantém-se a empresa e muda o nome para enganar a sociedade. 500 mil todos os meses, desses a metade vai para o ralo da corrupção. É um serviço que não funciona. Como é que vamos falar em descarte de lixo consciente por morador do Monte Calvário ou lá do Conjunto Habitacional Castelo Branco, que ficam 15 dias sem a visita de um caminhão de lixo, de coleta de lixo? Como está agora o Monte Calvário? Estive semana retrasada, semana passada e essa semana, e o lixo só se acumulando pelas ruas. É questão de saúde pública. Vai muito além da educação ambiental. Então, com que moral esse governo vai ensinar o descarte correto do lixo se esse governo rouba dinheiro público com o lixo produzido por nós? Esse é o primeiro ponto. O outro aspecto é mais grave ainda, que é o aspecto da conscientização da educação ambiental da parte do contexto conservacionista. Preservar a natureza, recuperar áreas degradadas, ocupação racional do solo, o uso racional das terras agricultáveis e de pastagens, também é impossível. O primeiro passo que a prefeitura tinha que fazer, o atual governo tinha que fazer, para começar uma educação ambiental do âmbito conservacionista, é demitir e denunciar sumariamente esse secretário do meio ambiente. É um notório agressor do meio ambiente. Como é que as crianças das escolas vão ter que aprender com naturalidade que o secretário do meio ambiente recebe uma denúncia de garimpo ilegal e criminoso no Rio Itabapoana, do uso do mercúrio para depurar o ouro dos demais minerais e metais pesados, e ele não faz nada? Só depois que estoura na imprensa, um ambientalista comunicador estoura isso, 6 meses depois que ele sai desesperado, procurando as balsas que ele sabia onde estavam. Como falar em educação ambiental para um secretário que está devastando com as árvores urbanas do município e plantando coqueiro? Como o flagrante de hoje, fazendo derrubada de árvore ilegal na margem do rio Itabapoana, flagrado, aqui da cena flagrante, dele retirando um funcionário da prefeitura numa área que era para estar sendo preservada, isolada, conservada. Educação ambiental requer aptidão para comunicar a sociedade, envolver a sociedade. E nesse quesito, o poder público e os ambientalistas de formação superior que temos aí são um vexame. No governo passado, por exemplo, o secretário Evaldo Gonçalves, desde 2017, tinha uma fotografia da pegada da onça parda no Parque de Rosal. E também o estudo realizado entre 2014 e 2016 nessa mesma região, envolvendo o Parque de Rosal, o Parque de Iguaçuí e a região do entorno do assentamento Florestan Fernandes, que detectou mais de 60 espécies da fauna, inclusive o predador topo de cadeia, no caso a onça parda, o gato morisco, que é como se fosse uma onça parda de coloração negra, é quase do tamanho de uma onça parda, um gato morisco, e esse tem fotografias de um gato morisco dentro do Parque de Rosal. A onça parda foi detectada a presença dela através de uma capivara predada de fezes dela na parte capixaba das reservas. Somente depois que eu tive a oportunidade de conversar com os representantes técnicos da CEMIG, se eu não me engano, em 2019, que era o evento Proximidade, que não tem nada a ver com conservação do meio ambiente, e sim sobre
as conversações, a forma de comunicação com as comunidades abaixo da barragem. É o evento proximidade, que é em casos de alguma emergência tal, não tem nada a ver com o ambiente. Eu tive que aproveitar aquele evento e solicitar a uma representante da CEMIG, e ela me enviou o estudo, um arquivo de acho que 400 páginas, com fotos riquíssimo. Hoje a sociedade sabe que tem uma onça parda, porque eu tenho monitorado ela todos os anos, vejo as pegadas dela, fotografo e dou ciência. Agora os acadêmicos e os graduados ambientalistas de Bom Jesus, da Redi, por exemplo, são todos tecnicistas vaidosos, como aquele que descobriu e filmou um lobo-guará em julho de 2021 e até hoje não veio a público conscientizar que nós temos ainda uma considerável diversidade da fauna a ser preservada, porque se não comunicar com a sociedade não vai saber daquilo que nós temos para proteger. O primeiro passo para uma educação ambiental bem-sucedida são os ambientalistas, o poder público, se comunicar com a sociedade, mostrar, levar a sociedade aonde existe a natureza exuberante, a natureza frágil que precisa de ser preservada, e combater veementemente esses esquemas de coleta de lixo na cidade. Sem isso não vai ter educação ambiental nunca, não vai passar de uma falácia governamental, porque o governo ele é contra o meio ambiente. O prefeito até hoje não explicou para a sociedade o que ele foi fazer em Brasília com o ex-deputado Júlio Lopes, como ele mesmo disse, depois dele ter revogado. Por que o prefeito, por exemplo, não pegou suas revogações das PCHs e reportou ao Ministério Público Federal? Esse governo é canalha com o meio ambiente. Nunca foi tão inoportuno a aprovação desse projeto de lei. Nas mãos logo de quem? Do governo mais inimigo do meio ambiente que Bom Jesus já teve. Voltei, minhas amigas e meus amigos, às 19h40 do 17/2, ainda sobre educação ambiental e a importância de se estabelecer canais de diálogos e comunicações com a sociedade. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro, a luta contra a construção de 2 novas PCHs no Rio Itabapoana, a PCH Saltinho em Calheiros, na Cachoeira da Fumaça, e a PCH Bom Jesus aqui no centro urbano do município, que eliminaria com as Cachoeiras Santa Rosa e Cachoeiras do Alceste. Vejam bem, senhoras e senhores, o processo de licenciamento, execução e conclusão das obras das PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, em Santo Eduardo, salvo engano, não duraram mais do que 5 anos. Tudo. O início da tramitação até a inauguração da obra. Porque não tinha resistência por parte da sociedade. Os governantes traíam o povo sorrateiramente, sem serem identificados. Entregavam o patrimônio natural assim, sem exigir nada de volta. Tanto Bom Jesus nunca ganhou nada com isso. Diferente desses processos envolvendo essas 2 últimas PCHs, Saltinho e Bom Jesus, que já duram 12 anos, começou em 2009 e até hoje parou e não avançou da fase da licença provisória. Para começar a obra precisa da licença de instalação. A PCH Saltinho, ela já, eu afirmo categoricamente que ela não sai mais. A própria Monex vai desistir dela. A PCH Bom Jesus ainda corre um sério risco. Vamos abordar sobre isso mais à frente. Estamos falando sobre educação ambiental. E essa educação ambiental que mobilizou toda a sociedade de Bom Jesus Itabapoana, seja ela organizada em algumas instituições ou na iniciativa popular individualizada que se tornou um movimento coletivo, não é fruto dessa educação ambiental que está sendo estruturada pela prefeitura. É fruto da mobilização popular, da comunicação popular. Partiu única e exclusivamente da sociedade, da Associação de Moradores de Calheiros e com esse comunicador que vos fala. Isso é educação ambiental, envolver a sociedade. A sociedade tem consciência que PCH não traz benefício algum para o município
e que é o município que decide se vai ter ou não PCH. Antes existiam duas lendas que manipulavam a opinião pública, de que PCH traz benefício e que isso já vem decidido de Brasília, enfiando goela abaixo de nós todos. Todo esse processo gerou na educação ambiental de conscientização de luta da sociedade. É a comunicação que tem um poder. Outro aspecto, um exemplo claro, agora totalmente sob minha influência, de educação ambiental, foi as ações da Polícia Ambiental do INEA e do INEA na semana passada aqui em Bom Jesus Itabapoana, combatendo crimes ambientais no loteamento Santa Edviges e no garimpo criminoso e ilegal de ouro no Rio Itabapoana. A Polícia Ambiental ela veio a Bom Jesus Itabapoana na semana passada com o intuito de fazer a inspeção que resultou no embargo do loteamento Santa Edviges. E isso foi fruto de uma denúncia que eu fiz no meu podcast sobre os crimes ambientais desse empreendimento 15 dias antes, uns 10 a 15 dias antes da chegada da polícia. E quem me acionou foi um jovem morador do bairro Sebastião Pimentel Marques, que tem amigos que moram ali nas proximidades do loteamento Isaías e que registraram as cenas do crime ambiental na última lagoa que resta. Bem como a denúncia da extração de ouro no Rio Itabapoana partiu de um casal de proprietários de um sítio onde estava ocorrendo a prática. Isso é educação ambiental. A sociedade hoje, em grande parcela, principalmente os seguidores desse comunicador aqui, já conseguem identificar o que é uma ação ilegal no meio ambiente. Já tem essa consciência. Agora imagina se tivesse todo o poder público e todos os demais veículos de comunicação de Bom Jesus atuando na conscientização ambiental como eu tenho atuado nos últimos 10 anos. A sociedade seria muito mais consciente do que já é hoje em dia. Portanto, a educação ambiental passa primeiro em criar vergonha na cara dos governantes, que estão estruturando esse conteúdo para quê? Para enganar o povo ou fazer algo realmente sério? Porque quem está conduzindo isso é inimigo do meio ambiente. Do prefeito aos comissionados, aos secretários, todos inimigos do meio ambiente. Não tem a menor condição de conduzir esse processo de implantar uma política pública de educação ambiental no município.